Hoje, 1º de setembro, aqui em Belém, no Conjunto Maguari, Alameda 26, casa 27, residência da minha filha Nívia. Vou começar essa série de depoimentos que é para ficar para a posteridade. Faço questão de deixar isso registrado, a minha história. Primeiro em âmbito familiar. Depois eu sei que isso vai circular em âmbito público, mas a minha intenção é deixar mais para a família mesmo, né? Eu me chamo Adamor Lobato Ribeiro, certo? Filho de Oswaldino Ribeiro e Celina Lobato Ribeiro. Meu pai, Oswaldino do Nascimento Ribeiro, era filho de Antônio Ribeiro e Alta Nazaré do Nascimento Ribeiro, meus avós paternos. A minha mãe, Celina Lobato Ribeiro, era filha de Augusto Mendes Teixeira e Raimunda Lobato de Freitas. Eu não sei ao certo qual era a profissão do meu avô paterno, que me parecia também ser extrativista, eu não tenho bem certeza. Eu sei que era uma pessoa pobrezinha lá do interior. Dos Ribeiro eu acho que era o mais pobre. E da minha mãe, meus avós paternos, meu avô materno, aliás, ele era carpinteiro, certo? Roceiro e músico. Tocava inclusive por partitura. E minha mãe me contava que um irmão dele, do meu avô mais novo, um tio da minha mãe, se dirigiu até São Sebastião da Boa Vista. Isso deve ter sido final dos anos 20 para 30. E lá ele estudou música, não sei com quem. Aí ele voltou para Najás para lecionar para os irmãos e para quem mais se interessasse. E o meu avô aprendeu a tocar, escrever música com ele. Então eu creio que essa minha veia musical veio da vertente dos Lobato, né? do lado da minha mãe. Porque a minha mãe, entre os irmãos, ela tinha o meu tio Firmo, que era também carpinteiro, roceiro e músico, mas era autodidata, não lia nem escrevia. E o irmão mais novo dele, Firmilino Lobato Teixeira, que também era músico, autodidata. Foi com o tio Firmilino que eu comecei toda a minha história. Eu tive influência do tio Firmo porque o tio Firmo tocava clarinete. De uma maneira assim estranha, né? Que ele tocava com a palheta para cima, né? A palheta do clarinete fica para baixo, assim. Ele tocava com a palheta para cima. Aí me chamava a atenção isso. Com o meu tio Firmilino, eu tive as primeiras noções da afinação de bandolim no cavaquinho. Eu não tinha noção do que seria notas musicais. Eu memorizava as posições do instrumento. Aí o meu tio Firmilino me ensinou esta posição de Sol maior e esta posição aqui de Ré com sétima. Só isso. Depois ele disse, o resto tu te viras. Aí eu aprendi a preparação, sabe? O resto foi comigo. Então, o que eu estava falando, isto aconteceu, eu tinha uma faixa de 6 para 7 anos. Eu era criança mesmo. Mas eu mal podia com instrumento, porque o meu tio tinha um cavaquinho que eu não sei como ele conseguiu fazer onde ele adquiriu esse conhecimento da afinação de bandolim, né, que eu não sabia o que era. Enquanto o tio Firmo tinha um banjo que tocava na afinação Mi, Si, Sol, Ré, certo? Era nessa afinação que ele tocava. Só que esse banjo foi artesanal. Ele pegou uma peça de cedro, cavou, fez a forma do banjo com cabo e tudo,
Eu não sei como foi que ele conseguiu, sabe, encaixar, enrustir aquele couro que o banjo tem. Eu sei que tinha, couro tinha tudo. Ele pegou uma fuselagem de avião, que tinha na parte curva, ele tirou de um avião e só essa parte aqui. O fundo, o aro de encurtir o couro. Ele conseguiu, numa argola, sei lá, que ele fez do avião. Caiu um avião lá na Jasa em 48 e ele conseguiu fazer isso. Então, esse banjo era muito pesado e os trastes eram irregulares. Eram apenas quatro trastes que ele pregava aleatoriamente, sabe? Aleatoriamente ele pegou os trastes. Então, de forma que quando a gente ia fazer o acorde, não dava certo, porque era desafinado, não dava certo. Então eu tinha que afrouxar as cordas para poder montar o acorde. Esse acorde de sol, de ré com sétima, aquele que ele me ensinou, tio Firmo. Aí fazer aqui o dó maior, isso ele me ensinou, tio Firmo. Só que não dava certo. Para dar o acorde certo, eu sentia a afinação certa quando eu afrouxava as cordas e dava o acorde. Mas quando eu ia tentar solar, não dava tudo errado. Então, de forma que eu memorizei tudo, assim, tudo na base da decoreba mesmo. Fica tudo na mente. E eu tentava solar no banjo, era praticamente impossível. Mas eu sabia, quando alguém tocava errado, eu sentia que não estava certo. Eu só não sabia fazer a coisa certa. Meu pai e minha mãe geraram 7 filhos. Primeiro, nascido de 1940, chamava-se Osvaldo. Ele faleceu ainda criança, com 1 ano e pouco, com uma febre muito brava, segundo a minha mãe me relatou. Então, depois, isso lá no Igarapé-Limão, numa casinha lá no Igarapé-Limão, onde o papai tinha um pequeno comércio que ele trabalhava com mercadorias, que o meu tio, avô, irmão do pai dele, Cândido Manuel Ribeiro, tinha um comércio grande. Meu pai começou a trabalhar com ele, depois foi trabalhar como aviado. O meu tio fiava as mercadorias para ele e ele trabalhava com o comércio lá e trabalhava na mata também. De 15 em 15 dias ia prestar contas. Então, dessa união, vieram 7 filhos. O Osvaldo foi o primeiro que faleceu pequeno. Depois vim eu, que nasci em 29 de maio de 42, lá dentro do Rio Limão. Depois vieram Antenor, que faleceu em 2008. Depois do Antenor veio Abenor, que morreu também criança. Ele era de 48, mais ou menos. Aí, em 49, nasceu a minha irmã Tanildes. Depois, o meu irmão Adagenor. E por último, Maria Adejanira, também já falecida. Eu nasci, como eu falei anteriormente, dentro do Igarapé-Limão, numa casinha feita de açaizeiro mesmo, coberta e emparedada com palhas de ubuçu. Fiquei lá mais ou menos 1 ano, 2, eu não me recordo. Quando eu me entendi, nós já estávamos na margem do Rio Guajará, onde foi edificada a Casa Sempre Viva. Mas antes da Casa Sempre Viva ser edificada, nós morávamos numa casa também de madeira, feita de açaizeiro, certo? Emparedada e coberta de madeira, idêntica à Casa do Limão. Foi quando o papai melhorou de situação e construiu já Sempre Viva em madeira de lei. Como eu falei, nós viemos morar na margem do Rio Guajará, porque meu pai era um pequeno comerciante. Ele ganhou um dinheirinho e comprou uma posse na margem do Rio Guajará, bem próxima à boca do Furo Grande, um rio. E o meu pai edificou essa casa de madeira, de palha, madeira simples mesmo. Mas pelos anos de 1947, ele começou a construir a Casa Sempre Viva, a casa em madeira de lei, certo? Uma casa de madeira, assoalhada com madeira, emparedada de madeira, com tábuas, né? E coberta ainda com palhas de ubuçu. Nesta casa já nasceu a minha irmã Atanildes.
1949. Aliás, em 48 deve ter nascido o Abenor, que também morreu pequenino. Aí o papai ampliou o comércio e colocou o nome de Sempre Viva, porque Sempre Viva é uma flor muito bonita, uma flor silvestre, que tem inclusive uma fruta que tem gente que diz que come, eu não sei, eu nunca comi. E é uma flor muito bonita, da mata. Lá no Marajó tem isso, lá no Guajará tem essa flor. É uma mata rasteira, é uma trepadeira assim. Sempre Viva, tem umas flores muito bonitas. E o papai botou o nome Sempre Viva, né? É escrito Sempre hífen Viva. E é por isso que eu coloquei na minha valsa que eu vi com meu pai, Saudade Sempre Viva. Porque a falta que ele me faz está sempre viva, a ausência dos meus pais é sempre viva na vida da gente. Na Sempre Viva, eu já tinha meus 7 anos, a minha rotina era brincar, certo? Com aquelas frutas que eu pegava na maré. Tinha muitas frutas de ucuúba, que eu secava no sol a semente da ucubeira, para espetar num palitinho assim e fazer vela, que era inflamável. Essa ucubeira quase seria dizimada, porque trocaram o nome de virola para virola, de ucubeira para virola, e com isso teve muita exportação de madeira em toras, jangadas e centenas e centenas de jangadas que saíam do Marajó para madeira ser serrada nas serrarias e ser exportada para o exterior. Então, quase extinguiram a ucubeira, né? Que diziam na exportação que era virola, né? Que nada mais era que ucubeira. Hoje em dia não se acha mais semente de ucubeira no Rio. Eu brincava muito, era muita semente de ucubeira, no Jumureste tinha muito. Assim como tinha o maracujá do mato que a gente comia, doce, um maracujá que eu nunca vi aqui em Belém, em cidade nenhuma, eu nunca vi esse maracujá. Esse maracujá que tem no supermercado, que é um maracujá azedo. O maracujá do mato não, ele é adocicado e a polpa dele é meio bem avermelhada. Então, entre o meu lazer era pegar a fruta do rio, certo? Pegar o casquinho, uma embarcação pequena que a gente chama de casco, né? Um casquinho, uma renda, quando eu vinha assim um motor, que não era navio naquele tempo, era um motor de, assim, de 20, 40 toneladas, para nós aquilo era um mundo, era uma coisa grande, era um navio. Então quando os barcos passavam assim, que não encostavam em casa, era melhor, porque o barco não diminuía a velocidade. Então eu pegava aquele casquinho e corria, remar no meio do rio, para pegar a maresia, para sentir aquele balanço, né? E assim eu me divertia. Eu fui um menino que nunca empinei pipa, porque era impraticável no interior, eu não sabia o que era isso, eu nunca, aquele fura-fura, certo? Enfim, essas brincadeiras de pular macaca, essas coisas, tudo isso é brincadeira de... Antigamente tinha as danças de roda, aquelas cantigas de roda, eu vivia aqui em Belém, porque lá no interior não tinha isso. Futebol impraticável, nossa área lá é toda alagada, não tinha como jogar futebol. Eu tinha noção de que era bola, papai comprava para a gente brincar, mas a gente batia só em cima da ponte, dentro de casa, certo? A gente não tinha... Já nos 52 mais ou menos, quando eu tinha 10 anos, o papai comprou um velocípede para a gente. Era o primeiro brinquedo que a gente teve, foi um velocípede. E com pouco tempo ele largou a borracha, as tiras, porque de tanto rodar em cima daquelas pontes, ele não aguentou e largou as borrachas e se escangalhou, porque a gente não podia recuperar. Então, a minha função na casa, além de brincar e tudo, eu tinha a obrigação de abastecer a cozinha com água, né? Mamãe tinha um tambor de 200 litros e eu enchia aquela água, né? Pegava uma lata de querosene ou uma panela um pouco maior, que eu pudesse carregar e ia abastecendo a água. Era um trabalho meu. E também a outra atividade que eu tinha era no comércio, porque os fregueses vinham em casa de 15 em 15 dias. Eles vinham no final de semana, traziam os gêneros que era borracha, couros de animal silvestre, que naquele tempo havia a venda
a compra de couro, né? Papai comprava o couro de onça, couro de veado, couro de cobra, jacuruxi, e vendia para Belém, os regatões compravam. Então, de 15 em 15 dias eles vinham, né? E para pegar a mercadoria e voltar. Eles traziam a borracha, traziam o gênero, né? Que era o couro, essas coisas, as frutas e a borracha já defumada, né? O leite, né? Feito a borracha, o leite da seringueira feito a borracha. E voltavam, só vinham com 15 dias, que era justamente para dar certo com a chegada do barco. Os barcos chegavam de 15 em 15 dias. E eu tinha essa obrigação de ajudar no comércio, a embrulhar a mercadoria, era pesar, por exemplo, pesar açúcar, pesar o sal, pesar o feijão. E nesse tempo a gente não usava papel, era todo folha de arumã, que aqui em Belém se chama-se guarumã. Eu não sei o correto, se é guarumã ou arumã. Eram 4 folhas, 2 assim e 2 assim. A gente botava o açúcar assim, por exemplo, aí dobrava aqui, depois pega as outras pontas aqui, com o talo da linha a gente furava. Era esse o fecho do embrulho. Então eu pesava em quantias de meio quilo, de 1 quilo, de 250 gramas. Era essa a minha função, ajudar no comércio. Quando o pessoal chegava para vir entregar o gênero, para não demorar muito, para despachar logo, tinha tudo pesado já. Açúcar, feijão, café, tudo pesadinho. E os caboclos vinham e não demoravam, porque se não pesasse com antecedência, demorava muito. E tudo lá no interior em função de água, em função de maré. As pessoas que moravam no rio acima, eles aproveitavam a vazante para poder remar menos, pesar menos a canoa. E os que moravam no rio abaixo, eles vinham na enchente. Então, os que vinham na enchente eram os primeiros despachados logo, né? Aí, quando despachava aqueles que a água vazava, era quando o pessoal do alto chegava e a gente tinha que despachar para eles aproveitarem a enchente para subir o rio. Era assim. Com relação à função da maré, tinha a semana que os que moravam rio abaixo chegavam primeiro, porque quando a água enchia cedo, eles vinham cedo, né? E quando a água vazava, era que o pessoal do alto rio vinha para cá, os do baixo rio descia. Isso, às vezes, os fregueses que moravam rio abaixo eram atendidos primeiro. Tinha semana que eram atendidos os fregueses que moravam rio acima, por causa da função da maré. E nesse intervalo de tempo, né, que eu enchia água e coisa, eu remava na canoa, eu aproveitava para tomar banho de rio, né? Às vezes eu tomava banho nu, eu vinha lá na cozinha, correndo até no final do trapiche e me jogava de cabeça. Eu gostava muito de fazer isso, e de preferência de maré seca, porque ficava mais baixa a água, eu queria voar. Aí um certo dia eu fui fazer isso, só que a maré estava cheia, era de inverno, e vinha um pedaço de muntuti encharcado. O muntuti é uma árvore, também rasteira, que dele lá que se faz, é a nossa cortiça. Tira aquelas peças, seca e corta para fazer rolha, para enrolhar litro. Então, nesse interim, eu aproveitava para tomar banho de rio. E eu gostava de pular na água, como eu estava falando, com a maré bem baixa, que eu voava, tinha mais espaço. E uma certa feita, era inverno, me lembro bem, a água estava cheia, e eu fui pular na água e dei com a cabeça num pedaço de muntuti encharcado, já apodrecido, mas como estava bem úmido, ele estava bem encharcado, eu não vi. Eu dei com a cabeça no meio do tronco, assim, era um pedaço pequeno, que partiu no meio, esfaixou outro dia, dissolveu. Mas eu senti o impacto. Aí, desde esse dia, eu não soltei mais na água de cabeça. Nunca mais eu pulei na água assim de cabeça. Porque às vezes acontece de um militizeiro ser jogado no rio e ele encharcar e ficar em pé. Então ele fica no rio assim, sentando, né, indo e subindo, e a gente não enxerga. Se fosse um militi, eu tivesse pulado, o militizeiro tivesse pulado dali em cima, eu teria morrido. Então, desde essa época, eu deixei de tomar banho no rio
saltando na água assim de cabeça, né? E também nesse intervalo de tempo, quando eu pesava a mercadoria lá, que eu tinha que pesar para ajudar lá, eu saía assim para uma casa, onde era a primeira casa, ficou a casa velha de palha, que era a nossa primeira casa, ficou um lugar lá reservado para consertar barco, né? Fazia água, puxava o barco para calafetar, fazer pequenos trabalhos. Então chamava-se estaleiro, né? Ou telheiro, se botava um pedaço de madeira, telha, quando o pai comprava. Então, lá era o meu refúgio, que eu pegava o banjo do titio e tentava aproveitar alguma coisa, né, para tocar alguma coisa. E eu me perdia, porque eu perdia muito tempo, afinar essas coisas todas. E o papai às vezes sentia a minha falta, me chamava, e eu já ia para lá correndo, e ele me chamava a atenção, porque eu não queria trabalhar, porque só queria saber de ser tocador. Na mentalidade do meu pai naquela época, é aquele preconceito, né? O cara que toca cavaquinho, violão, quando era bebedor de cachaça e não queria nada com o trabalho. Hoje em dia o artista é respeitado como uma profissão, é o artista. Mas naquela época o preconceito era muito grande, né? Década de 30, 20, né? 40, era muito grande. Isso é notório, que eu vejo relatos de músicos do sul do Brasil, o que eles passaram, os vexames que passaram. Então meu pai tinha essa ideia também, que o cara que tocava era vagabundo, era desocupado. Então ele me chamava a atenção, ele queria que eu fosse um comerciante, ele queria que eu fosse alfabetizado, aprendesse um pouco, para fazer contas, escrever um pouco, e no futuro abrir uma casa comercial para eu tomar conta, e no futuro meu irmão também tomar conta de outra casa. O caso do meu pai era ampliar o negócio dele. Mas a minha mãe queria que eu fosse ser padre, né? E eu não sei como eles conversaram, que ele resolveu me botar para estudar em Belém, que foi a minha grande felicidade, ir para Belém. Então, toda essa maratona de atividades que eu tive foi até o ano de 1951. Foi quando eu já estava alfabetizado, eu já sabia fazer uma contazinha. Foi quando eu vim no ano seguinte para estudar em Belém, o ano de 1952, onde eu fiz o primário, uma escola chamada de lá. Eu passei a fazer o curso de admissão no Colégio Caminho Salgado, para em 53 iniciar meu estudo no Colégio do Carmo. Em 52, meu pai me botou para Belém, para estudar, para fazer justamente o primário, né, estudar uma escola particular e fazer o exame de admissão no Colégio Camilo Salgado, na escola Camilo Salgado. Naquele tempo era Grupo Escolar Camilo Salgado. Vim para Belém, sofri muito, chorava muito, porque eu reclamava que eu queria tocar e as atividades me atrapalhavam. Mas eu tinha muita saudade aqui em Belém. Eu me recordava, né, que eu saía no rio para juntar frutinha, brincava com frutas de pracuúba e frutas de maçaranduba. A fruta de maçaranduba, uma castanha grande assim, que a gente fazia boizinho, enfiava presa de fósforo, a gente fazia boizinho. E da maçaranduba a gente cortava assim para ficar fixo no chão e fazia barquinho. Certo? E eu tinha muita saudade disso tudo, apesar de ter contato com o fura-fura, com o papagaio, né? Mas eu sempre tive saudade muito das minhas brincadeiras do interior. Aqui em Belém, eu morei com a família do seu José Correia, já falecido, Dona Olga, a esposa dele. Foi para mim como uma verdadeira mãe. Nós tínhamos, claro, aqui em Belém tinha a luz elétrica, a antiga Força e Luz, certo? Que perto da luz de hoje era brincadeira, né? Era muito deficitária, uma luz fraca, mas tinha o rádio. Eu escutava rádio, escutava música na rádio, no rádio, né? Rádio Clube, Rádio Marajoara, eram as 2 emissoras de rádio que nós tínhamos naquela época. E eu tinha saudade dos meus tempos de lá do interior. Eu reclamava que o papai me tirava do banjo para fazer alguma coisa, mas eu tinha muita saudade de lá do interior, certo? Naquela época em que eu abastecia as lamparinas para botar para acender, para 6 horas a gente jantar. Me lembrava do tempo de acender lamparinas e faróis, né? Das histórias das velhinhas, que às vezes de pessoas idosas, papai
parava em casa, chegavam aquelas pessoas idosas lá, antes de vir para Belém, existiam essas senhoras que iam lá para contar história, para a gente dormir. Porque no interior não tínhamos rádio, não tínhamos energia automaticamente, né? Então, a nossa vida era só durante o dia mesmo, quando tínhamos do sol. Chegou a noite, ia aqui para a lamparina, ia para o farol, certo? Eu jantava cedo, assim, já 6h30 para as 7, eu jantava para ir dormir. Então, as velhas que iam para casa, aquelas senhoras, contavam histórias para a gente dormir, né? bater aquele papo, né? Tinha um senhor cearense, que eu não sei como foi, que apareceu lá por casa, o seu João Francisco Moreira, que contava muita história para a gente. Ele sabia vários de cor, as histórias de literatura de Cordel de Lampião, Valente Vilela, Alonso e Marina. Ele sabia muitos desses livrinhos, ele decorava tudinho. E quando ficou velho, ele vivia assim, ele saía para casa dos outros contando aquelas histórias. E o papai adotava ele como uma pessoa que o papai tinha pena dele, ele trabalhava mais, ele morava com a gente. O trabalho dele era contar história para a gente, à boca da noite, né? Inclusive que o senhor foi até para Macapá conosco. Além dessas histórias que eram contadas à noite para nós, durante o dia, às vezes o papai, principalmente quando ele não estava em casa, era que eu tinha acesso ao gramofone, né, que tinha os discos grandes, assim, tipo LP, que só tocava de um lado, certo? Que ele tinha que dar corda e colocar aquela agulhazinha. E tempo depois o papai comprou uma vitrola, que era o órgão mais bonitinho, parece uma maletinha, abria, dava corda e tocava. Só que foi quando eu fui ter contato com a música cantada, porque no disco grande, eram os discos que nós tínhamos, eu não sei que o papai adquiriu aquilo, era só instrumental, mas assim de banda, metal. Naquele tempo tinha o barítono, o bombardino, tuba, eram aquelas bandas antigas que tocavam. Dizia assim, essa gravação realizada por Casa Elis, Rio de Janeiro, aí tocava música, vários dobrados. Quando foi nos anos de 50, mais ou menos 50, foi, papai comprou uma vitrola, fez um rolo com um comerciante lá que chegou de barco lá, fez um rolo, comprou uma vitrola e uns discos, 78 rotações. Nesses discos tinha várias cantoras, discos de várias cantoras que papai comprou. Lília Borba, Marlene, Carmen Miranda. Eu não sabia quem eram, certo? E também os discos instrumentais, com música de Pixinguinha, que depois que eu fui saber que era do Pixinguinha, que só tinha assim o rótulo, o título da música, eu não lia, que era uma letra pequenina, eu não lia aquilo, eu só queria saber o rótulo da música. Vamos supor, a música 1-0 do Pixinguinha, eu estava aprendendo a ler, eu lia Ixo, era um X e um, eu não lia 1-0, era Ixo, para mim, né? E eu não sabia que era isso. Aí, como nós não tínhamos rádio até nessa altura, eu não sabia quem era Jacó, quem era Valdir Azevedo, que eles estouraram nos anos 50. Garoto, Valdir Azevedo. Luperce não, Luperce já veio aparecer depois, porque ele veio para Recife e ficou fora quando houve a explosão do choro lá dos instrumentistas, Jacó e Valdir, e Garoto, o Luperce estava para cá, para Pernambuco. E ele ficou sendo famoso muito depois. Então, quando o papai comprou essa vitrola, ele escondia as agulhas para eu não escutar, porque era só uma caixa de agulha, ele não queria que... Ele queria ouvir as músicas dele e eu queria ouvir as minhas também, mas eu queria ouvir todo o tempo. E lá era só uma hora que tinha a folga do comércio e tal, que o papai escutava. Então aquelas agulhas usadas, eu pegava todas elas e ia para uma pedra, né? Uma pedra de amolar faca, tentar amolar até fazer uma nova ponta para poder utilizar, para não usar as agulhas do meu pai. Só que só dava para tocar um disco, porque uma agulha nova tocava uma face e tocava outra face, dos discos 78 rotações. Na agulha que eu fazia a ponta nova, depois de muito trabalho, só dava para ouvir uma vez, né? E eu tinha essa dificuldade. Como nós não tínhamos rádios, não tinha energia, tinha o negócio da lamparina, essas coisas todas, e também não tinha acesso à música. Já em 54, foi quando meu pai comprou o primeiro rádio, né? Aí a coisa melhorou, quando eu estava de férias, porque eu estava estudando em Belém,
Era quando a coisa melhorou, que a gente escutava um rádio, mas o papai, como nós não tínhamos um grupo gerador, o primeiro rádio foi a bateria, quer dizer, a bateria de carro mesmo.